Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Jesus Cristo no Velho Testamento. Como esse assunto me abençoou e eu tenho certeza que vai abençoar você também. Porque eu não conseguia ver Jesus no Velho Testamento. Eu sabia e tinha certeza que ele vive de eternidade a eternidade, porque os atributos do Filho são os mesmos atributos da divindade do Pai. Estudando sobre a doutrina da Santíssima Trindade, a gente tira essa conclusão, que os mesmos atributos do Filho são os mesmos atributos do Pai, que é Deus onipotente, onipresente, onisciente, que é eterno. E tantas outras características de que indica quem é o Deus, o Todo-Poderoso. Eu tinha certeza da existência dele antes da fundação do mundo. Até porque o nome de Deus, Elohim, é justamente Deus no plural. E dentro desse nome, Elohim, o nome de Deus, a gente sabe que na criação do mundo, ali está o Senhor Jesus. E também na formação do homem, quando Deus ele disse, façamos o homem à nossa imagem. E a partir da criação do mundo, do céu, terra, mar e tudo quanto aqui há, e depois da formação do homem, a criação do homem, a criação humana, a gente consegue ver através dessa tipologia, desse método, a gente consegue ver a participação do Deus Filho, de Jesus Cristo. A própria criação de Adão, tão certo que a Bíblia fala do primeiro Adão e do segundo Adão, que é Jesus Cristo. Então preste muito atenção e acompanhe a gente aqui até o fim para que você possa entender. E no final a gente realiza a oração. Daqui a pouquinho eu vou trazer aqui o texto bíblico para ler. Antes, porém, vamos entender sobre a tipologia bíblica, que é um estudo que vai nos ajudar a entender os símbolos da palavra de Deus, que nos impede de compreender as Escrituras. Você lembra quando o Senhor Jesus, ele fala, João 8, se conhecerdes, ele diz bem assim, se crerdes em mim. Você vê que a gente tem que crer em Jesus como diz as Sagradas Escrituras. Por isso que a gente tem que entender as Escrituras. E quando o Senhor Jesus está falando nas Escrituras, ele está se referindo ao Velho Testamento. Porque nessa época de Jesus, quando estava falando isso aqui na Terra, o Novo Testamento não existia. O Novo Testamento só passa a existir no 4º século depois de Cristo. Há mais de 450 anos depois de Cristo. A tipologia bíblica vai apontar tipos, ou seja, representações do Antigo Testamento que são apontadas no Novo Testamento. E uma coisa é tipo, outra coisa é ilustração. Não podemos confundir ilustrações ou analogia, pois são citações diferentes. Enquanto as ilustrações e analogias são resultados do estudo do homem, as tipografias são totalmente espirituais. Temos que entender essa diferença. Por exemplo, a história de José de humilhação e honra pode ser comparada com a de Jesus, que também foi humilhado e depois foi honrado na ressurreição. Porém, essas duas histórias não podem ser chamadas de tipo, mas sim de ilustração. Veja como a tipologia ela é muito parecida com a ilustração e a gente tem que aprender a diferenciar. O tipo seria, tipologia, tipo, seria uma representação do passado de algo que aconteceria no futuro. O exemplo desse caso seria o tabernáculo do Antigo Testamento, também citado em Hebreus. Assim como o sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos para derramar o sangue da redenção, Jesus derramou o próprio sangue. Aí sim, é uma tipologia. O sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos é Jesus Cristo, hoje é tipologia de Jesus Cristo, hoje entrando no Santo dos Santos para nos representar. Ou seja, dizemos que um tipo, uma representação de algo típico de Jesus, quer seja um objeto ou um evento, ou que venha a demonstrar uma qualidade de Cristo.
Esse acontecimento do dilúvio é tipo um batismo. Esse acontecimento da abertura do Mar Vermelho e o povo passa no meio do mar, saindo da escravidão, tipo um batismo. A mesma coisa esse povo que nasceu no deserto e não passou pelas águas, e na hora de entrar na terra prometida, está lá o Rio Jordão transbordando, e ali o povo passa pelo meio do Rio Jordão para entrar na terra prometida, tipo um batismo, que vem acontecer nos dias de hoje, quando o Senhor Jesus ele diz: quem crê e for batizado será salvo. Essa situação no deserto, que quando as pessoas eram picadas por serpentes, e ali Deus fala para Moisés levantar uma serpente de bronze, e todos aqueles que olharem para aquela serpente e seriam curados, é tipo Jesus Cristo no Calvário, que todos, quando olharem para Jesus Cristo no Calvário, fazendo o sacrifício por nós, seríamos curados do pecado, seríamos curados da morte, a saber, a segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre. Quando Abraão pega o seu filho Isaque e coloca a lenha sobre o Isaque para subir e oferecer lá no monte, Abraão ali está tipo Deus Pai, o filho Isaque está tipificando Deus Filho, Cristo carregando o madeiro, subindo para o monte para ser crucificado. E alguém pode dizer assim, perguntar assim: para que isso, pastor Genival? Amigos, aprender a conhecer os símbolos espirituais, fazer ligações entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento somente através da tipologia, porque a tipologia está no Velho Testamento e a antitopologia está no Novo Testamento, no cumprimento do Velho Testamento. Aumentar seus conhecimentos sobre as Escrituras, ter mais clareza sobre o texto bíblico, fazer pregação com mais coerência, poder interpretar as revelações bíblicas. Imagina a gente compreender todas essas coisas, para aumentar a nossa fé, aumentar nosso conhecimento e entendimento, para nos ensinar a palavra de Deus, tirar as dúvidas sobre as características de Cristo. A gente tem visto um relaxamento dentro da igreja em estudar a Bíblia e compreender as Escrituras. Preguiça de ler, preguiça de entender, de se encher de conhecimento. Mas saiba você que nessa busca, o conhecer a palavra de Deus, é aonde Deus está preparando as virgens prudentes. Porque as 10 virgens estavam com os candeeiros cheios. As 10 virgens dormiram. As 10 virgens estavam esperando o noivo, o Messias, o Cristo. As 10 virgens cochilaram. Sabe o que diferencia as 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 loucas? É que as 5 prudentes tinha reserva, tinha de sobra azeite. Este azeite é a unção do conhecimento, do entendimento. Quantas pessoas que estão apostatando da fé por falta de conhecimento, quantas pessoas que vão abandonar a fé, abandonar Jesus, trocar Jesus pelo anticristo, pelo mundo, por falta de conhecimento. Vamos então aqui para a Bíblia Sagrada, 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 45. Enquanto você abre a Bíblia e se prepara para acompanhar a leitura, amigos, quero dizer para você o seguinte: quando você dá um joinha, quando você escreve qualquer coisa, um amém, nomes de família para a oração, quando você compartilha o link, o vídeo, quando você convida pessoas para se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações do YouTube, tudo isso é uma ação que você está fazendo para expandir a palavra, impulsionar a mensagem. Porque o algoritmo do YouTube é um robô, ele trabalha com números. Então, quanto mais cliques, quanto mais joinhas, quanto mais participação, quanto mais interação da pessoa, então ele vai entender de que está havendo audiência e ele vai impulsionar para outras pessoas e vai chegar até outras pessoas que, se fosse para a gente levar de uma forma manual, jamais alcançaria a pessoa.
E aí a gente está colocando o robô para trabalhar. Então, de repente, você diz assim: pastor Genival, eu vejo o senhor querendo pregar, propagar o evangelho, como que eu posso ajudar? Então, só é você fazer isso que eu estou falando. Então, vamos à leitura aqui. Versículo 45. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Presta atenção. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Que esse último Adão é Jesus Cristo. Mas o primeiro, o espiritual, se não natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é o Senhor, é do céu. Versículo 48. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celeste ou celestial, tais também os celestiais. E para terminar a leitura, aqui no versículo 49, e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Aqui está, amigos, uma tipologia, fazendo uma ação, uma cena daquele Adão lá no Jardim do Éden, o primeiro homem que Deus criou, certo? E aí esse homem cai, e aí ele é expulso do Jardim do Éden. Agora, nós estamos no tempo de Jesus Cristo, que é o Adão espiritual que veio do céu, que é celestial, e diz que assim como nós, humanamente falando, era a imagem daquele homem, Adão, o primeiro, assim também nós temos que ser a imagem desse segundo Adão, que é Jesus Cristo. Não a imagem física, mas as características na atitude, no procedimento, de andar como Jesus andou, de viver como Jesus viveu, sentir o que ele sentia, para que também possa acontecer o que aconteceu com Jesus. Morreu e ressuscitou. Nós também morreremos e ressuscitaremos com ele para a eternidade. Amigos, isso é profundo demais. Eu gostaria que você escrevesse nos comentários o que você está entendendo. E se não está entendendo, ouça novamente até você entender. É muito importante para você. Vamos orar? Vamos falar com Deus, porque tudo isso é revelação. Não adianta ter todos os estudos, tudo que é de letra, se não tiver a revelação divina. E assim eu termino com você mostrando que a tipologia bíblica é uma teoria que afirma que uma pessoa, ou uma coisa, ou um acontecimento do Antigo Testamento. Vê se você entende. É uma coisa, é uma pessoa, ou um acontecimento do Antigo Testamento que tem sentido simbólico, prefigurando uma realidade que se manifesta no Novo Testamento. E o significado de antítipo é justamente o substantivo masculino, figura utilizada como representação de uma outra figura. Por exemplo, a crucificação é o antítipo do sofrimento de Jesus. O cordeiro que era morto na velha aliança, aquele cordeiro que todo ano era morto, tipo Jesus. E o antitipo seria o quê? A crucificação, já o sofrimento de Jesus na cruz. E assim o Velho Testamento está repleto, do primeiro livro até o último livro do Velho Testamento, sendo tipo Cristo, tipo a Igreja, tipo Novo Testamento. E hoje está sendo o antitipo, certo? Quer dizer, os acontecimentos que estão acontecendo, que lá atrás era tipo, hoje é a realidade. O Cordeiro era tipo Cristo, hoje Cristo é uma realidade. As 7 festas, tipo, hoje é uma realidade. E assim, o Velho Testamento está repleto de tipologia para que a gente possa ver a ação de Jesus Cristo no Velho Testamento para poder se cumprir no Novo Testamento, para que nós possamos aceitá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, neste momento, meu Deus,
nós entramos na sua presença, meu Deus, e buscamos o conhecimento, a sabedoria, o entendimento, o temor do Senhor. Meu Deus, coloca dentro do nosso coração esse desejo de aprender, Senhor. Ah, meu Deus, o Senhor disse que a fé vem pelo ouvir, e quando a gente ouve, meu Deus, toda essa explicação, meu Pai, da Tua palavra, das Sagradas Escrituras, a nossa fé é alimentada para que nós possamos, meu Deus, perseverar até o fim, permanecer na Tua presença. Senhor dos senhores, em nome de Jesus, eu te peço agora, vá ao encontro de cada pessoa que está inscrita nesse canal, meu Deus, e abençoe cada um com a sua família, cada pessoa, meu Deus, que estudou, que aprendeu, que ouviu a mensagem, que ouviu a sua voz, que tem acompanhado a gente, meu Pai, aqui, em nome de Jesus, abençoe a vida de cada um, meu Deus, para que essa pessoa jamais venha se apagar na fé, se esfriar e venha perseverar até o fim. Eu entrego nas tuas mãos, meu Deus, todas essas pessoas que estão aqui orando comigo nesse vídeo, nesta oração, aonde chega a minha oração, aonde chega a minha voz, que venha chegar a cura, a paz, a alegria, a prosperidade, a felicidade, o amor, que venha chegar a salvação, a vida eterna, o conhecimento do Senhor, o temor do Senhor, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos digam amém e graças a Deus. Amigos, se for preciso, ouça novamente com atenção, tá bom? E ajude as outras pessoas a entender, ter esse entendimento. Até o próximo, em nome do Senhor Jesus.